Boa tarde, queridos alunos do segundo ano, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje vamos usar o livro de ciências, vamos falar sobre o solo. Peguem o livro, abram o livro na página 47 e vamos acompanhar a leitura, tá bom? O solo. É no solo que todos nós pisamos. Ele é parte da terra, onde também crescem as plantas e vivem muitos animais. Quando o solo é rico em elementos que permitem o desenvolvimento das plantas, ele é denominado solo fértil. É um solo rico em nutrientes, próprio para o plantio, para que as plantas cresçam saudáveis, tá? Do solo, a planta retira a água e os sais minerais. Os solos férteis são ricos em micro-organismos, ou seja, são bactérias e fungos, mas essas não são prejudiciais às plantas, tá? E matéria proveniente de seres vivos. Além disso, animais como as minhocas e as formigas cavam galerias, tornando-o mais arejado e contribuindo com sua fertilidade. Vocês lembram de quando a tia mostrou uma parte do solo onde a tia usa para plantar? Que eu até tirei uns brotinhos da orquídea de jardim, ensinei a vocês como se plantar aqueles brotinhos. Então, vocês lembram que naquele solo ali tinha minhoca? Lembram que a tia falou assim, ó, não matem a minhoca, ela é muito importante para o solo. Porque ela vai escavando o solo, permitindo a oxigenação, tá? A entrada do ar ali para que as plantas consigam se desenvolver da forma correta e que fiquem lindas, tá bom? Então, as minhocas, os animais como as minhocas e formigas cavam galerias, tornando-o mais arejado e contribuindo com a sua fertilidade. Fertilidade é quando o solo está próprio para que uma planta desenvolva, tá? É o solo fértil, assim como a gente já leu aqui. Sobre ele vivemos e retiramos os elementos necessários à nossa vida. É também do solo que retiramos os elementos que compõem as construções das casas. Por exemplo, vamos observar essa imagem aí no final da página 47. A gente pode observar aí uma construção, né? Uma casa. E essa casa foi construída sobre o solo, tá? Em cima dessa parte em que pisamos, né? E aí, o que é usado para a construção? Né? Os materiais usados para a construção dessas casas, de prédios, ele é tirado do próprio solo. O próprio solo nos fornece o que precisamos para construir sobre ele mesmo. O solo nos fornece o alimento para os animais. Olha que importante, né? Como o solo é precioso. Vamos continuar lendo aí no retângulo rosa, no final da página 47. A argila, de que são feitos os tijolos e as telhas, os minérios que compõem o cimento, o ferro que prepara as estruturas. Então, tudo isso que é usado na construção de uma casa é retirado do próprio solo. Olha que importante, né? Vamos para a página 48. No solo, há muitos tipos de rochas, das quais retiramos alguns minerais, a exemplo do ouro, do ferro e das pedras preciosas, como rubi, topázio, ametista, esmeralda, cristal. Tudo isso é tirado do solo, que são muito explorados pelo ser humano para fins comerciais. Então, todas essas pedras preciosas que são encontradas numa escavação, né, no solo,
elas são usadas para fabricação de joias, né? Então, o fim comercial é o quê? Essas pedras são usadas na fabricação de joias e depois elas são vendidas, né? Vão para o comércio ser vendidas, tá? Observem essa primeira pedra mais escura, né? Parece que é preta. O ferro e outros minerais estão presentes em diversos objetos do nosso dia a dia. Ao lado, ó, a partir da bauxita é produzido alumínio, viu? Ao longo do tempo, o desgaste natural das rochas, conhecido como intemperismo, provoca a produção dos solos. Quando percebemos tons de cores diferentes, é uma prova de sua formação a partir de rochas diferentes, né? Então, o vento, as chuvas, toda mudança do clima colabora para o desgaste das rochas, dessas pedras enormes, né? De todo o solo. Então, o nosso clima interfere na mudança do solo, tá? Quando a gente percebe tons de cores diferentes, é uma prova de sua formação a partir de rochas diferentes. No nosso solo tem vários tipos de rochas, né? E de acordo com o vento, as chuvas, essas rochas vão se desgastando. E às vezes a gente vê uma parte mais clara, outra mais escura. Isso aí é mostrado através dessa imagem que às vezes a gente viajando pela estrada a gente consegue observar. É o que? As várias formas de rochas se desgastando através do clima, tá bom? Poluição e conservação do solo. Assim como a água e o ar, o solo vem sofrendo com o lixo e a poluição. Com o passar dos anos, produzindo lixo e jogando no meio ambiente, o ser humano tornou algumas áreas impróprias para plantações. A gente vê, né, muitos locais poluídos. Às vezes a gente vê a pessoa jogando latinha de refrigerante pela janela do ônibus, pela janela do carro, né, saco de biscoito. Isso tudo contribui para a poluição do solo. E aí o solo vai deixando de ser fértil, o solo vai deixando de ser próprio para o plantio, né? Isso aí prejudica o meio ambiente, tá? Então não pode ser feito, a gente tem que ter muito cuidado com a poluição do solo. E lá na frente vocês vão ver, na próxima aula, a tia vai falar sobre o lixo. O lixo sendo descartado de forma incorreta, ele prejudica o solo. Quem joga óleo na pia, né? Ou diretamente no solo, descarta materiais que prejudicam o solo, né? Alguns ácidos, isso tudo contamina o solo, penetra no solo, tá? E deixa ele bem contaminado, é muito perigoso. Então, vamos ler lá no final da página 48, o retângulo rosa. Tem uma palavra aí que talvez vocês ainda não conheçam, tá? Ela está escrita de vermelho, erosão. O que é erosão? Vamos ler? É um processo de desgaste do solo causado pela água da chuva, rios ou mares, pelo clima, pela ação humana, dentre outros fatores. Então, toda essa mudança que ocorre no solo, né, esse desgaste da rocha que vai se desgastando, que vai soltando farelos, né, que a rocha, ela desgastada, ela vai virando o quê? Areia, né? Então, todo esse desgaste, ele é provocado pela erosão. A erosão é o quê? O que é erosão que a gente leu aí? É o nome dado à ação da natureza, né? Que é o clima, mudança de clima, né? Ou a ação do homem mesmo, que vai modificando o nosso solo, tá bom? Vamos para a página 49. Conservação do solo. Para conservar o solo,
o homem deve evitar. Quando eu falo conservar, é cuidar para que a gente não perca aquilo que a gente tem, né? Então a gente conserva, a gente cuida, a gente trata bem. Vamos lá. As queimadas, além de danificar o solo, elas destroem seres vivos como plantas e animais. Então assim, a queimada, o mato cresceu, vamos tacar fogo no mato, pelo amor de Deus. Isso não pode acontecer, isso não deve acontecer, porque aquele fogo se espalha e aí vai queimando uma ampla região, um grande espaço de vegetação, mata os animais, destrói a vegetação e prejudica o solo, tá bom? Então queimada, não deve acontecer. Queimada é muito prejudicial para o solo, tá? Por isso que quando a Amazônia estava queimando, as pessoas se preocuparam com aquilo que estava acontecendo, né? A Amazônia é imensa, então o fogo ele vai se espalhando muito rápido. E aí quantos animais morrem, né? O solo ele fica prejudicado. Para poder plantar ali de novo, vai ser difícil, porque ele deixa de estar fértil, de estar preparado para o nascimento e crescimento de novas plantas, tá bom? A derrubada das árvores, olha, outra coisa também que destrói a natureza, principalmente o solo. Para evitar prejuízos ao meio ambiente, é preciso fazer o reflorestamento, isto é, plantar novas árvores no lugar daquelas que foram derrubadas, né? Quando algumas árvores precisam ser derrubadas para a utilização do caule, né? Para madeira, para construções, né? Para utilizar em fábricas que precisam usar madeira, essas árvores precisam ser plantadas, tá? Através de novas mudinhas, de novas árvores como essa que foi derrubada. Não é só chegar ali, derrubar, pegar o caule e fazer a madeira e pronto, e deixar aquele pedaço ali sem aquela árvore. Não. Precisa ser plantada uma outra árvore da mesma espécie naquele local, tá bom? Vamos observar aí essa plantação, né? Então, nós vemos aí a importância de um solo fértil, né? Que o solo não tenha sido prejudicado por queimadas e nem derrubadas de árvores, tá? Vamos ler o retângulo no final da página 49, o retângulo rosa. Saiba mais. Para prevenir o solo contra a erosão, é necessário manter a sua cobertura vegetal, ou seja, ele tem que estar plantado. As plantas, as árvores, né, e todo tipo de vegetação, né, o matinho, o capim, onde os bois, os animais vão ali pastar, né, comer o capinzinho. É importante a gente ter essa vegetação porque ela protege o nosso solo, tá? É como se fosse uma camada, um cobertor que protege o solo, tá? Então, essa cobertura vegetal que eu te explicou, né, todo tipo de planta, evitando os desmatamentos, as queimadas e as construções em terrenos inclinados, como em costas de morros ou montanhas. Então, assim, é importante as pessoas terem a consciência de que não podem sair construindo em qualquer espaço, né? Nem todo solo é preparado para construção, né? As encostas, com muita chuva, elas tendem a desmoronar e podem derrubar aquelas casas que são construídas ali do ladinho das encostas, né? Em montanhas também, o ideal é que não se construa em montanhas, porque não é uma área própria. Ali é feito para manter a vegetação, né? Para os animais irem até aquela montanha, comerem o capinzinho, pastarem por ali, né? Então vamos lá para a página 50. Tem as atividades aí, ó. Escreva o nome correto para cada descrição abaixo. A. Parte da terra
onde crescem as plantas e vivem muitos animais. Esse terra está escrito com T maiúsculo, porque está se referindo ao nome do nosso planeta, tá? Então, qual é o nome da parte do nosso planeta onde crescem as plantas e vivem muitos animais? Se tiver dúvida, leia lá no início, na página 47, tá bom? Qual é o nome dado para o solo bom para o desenvolvimento das plantas? Letrinha C, minerais retirados das rochas e pedras. Que minerais são esses? Né, que a tia explicou que é tirado nas escavações, né, as rochas possuem esses minerais preciosos. Número 2, preencha a cruzadinha respondendo as questões. A. Faz com que o solo fique desgastado. O que é que faz o desgaste do solo? É aquele nome que a tia falou lá no início da leitura. Qual é o nome? Que é dado esse nome ao desgaste do solo. Né? O clima contribui, o homem contribui. Que nome é dado? Letrinha B. É um material usado para fabricar tijolo. C. Parte da Terra, Terra com T maiúsculo, porque é o nome do nosso planeta, onde crescem as plantas e vivem alguns animais. Qual é o nome? D. Exemplo de uma pedra preciosa encontrada no solo. Todas essas atividades aqui, as respostas estão lá na leitura, tá bom? Nós lemos juntinho, se tiver dúvida volta, leia novamente. Atividade 3, marque um X na ação que contribui para a conservação do solo. Conservar, cuidar, proteger. Quais dessas 3 ações aí, ó? Qual, né? É só uma. Qual dessas 3 contribui para o cuidado, a conservação do solo? Vocês vão marcar. Vamos agora para a página 51. Vamos falar um pouquinho sobre a água? Acompanhem a leitura. A água é essencial para a vida na Terra. Todos os seres vivos, os animais, os vegetais e os seres humanos, são constituídos por água, são formados, todos nós somos formados, constituídos, formados por água. Ela é encontrada em muitos lugares: oceanos, mares, rios, lagos, lagoas, cachoeiras, né? Olha as imagens que lindas, né? A gente vê aí uma cachoeira linda, maravilhosa na primeira imagem. Ao lado a gente vê um mar lindo. Tô sentindo falta, hein? Dar um pulinho na cachoeira, na praia. Bom, né? Que maravilha, né? Que natureza linda que nós temos. Nós temos que cuidar. Porque não adianta achar lindo e deixar a sujeirinha lá. O pacote de biscoito, a embalagem do picolé, a latinha de refrigerante, o palitinho do picolé. Não, ó. Aí a gente deixa de ter essas imagens lindas aí para ter uma imagem poluída, nojenta, suja. Então, sempre que frequentar esses locais, levar um saquinho para carregar o lixo, tá bom? Vamos continuar aí, depois dessas imagens tem a leitura. Na natureza, nem toda a água disponível está própria para o consumo humano. A água que bebemos deve ser fervida ou filtrada, ficando assim livre de micro-organismos que prejudicam a saúde, tá? Vamos conhecer as várias formas de como podemos encontrar a água. Água potável. O que quer dizer potável? Vamos ler. Água potável é a água apropriada para o consumo humano, pois é uma água sem cheiro, sem cor, sem sabor e livre de micro-organismos, tá? Micro-organismos, fungos, bactérias. Então, a água potável, ela é limpa de tudo isso. Então, vamos ler aí a definição de micro-organismos, no finalzinho da página 51.
A gente também pode chamar de micróbios, né? São seres minúsculos que podem estar presentes nos vários ambientes, nos alimentos, na água. Alguns deles podem causar problemas à saúde, como diarreias e verminoses, tá? Então é importante ferver, filtrar a água e não sair consumindo qualquer água por aí, né? Tem gente que para num local, não sabe de onde veio aquela água, bebe. O ideal é não fazer isso, tá bom? Porque a água não teve o tratamento correto para ser consumida. Vamos para a página 52? Estamos vendo aí uma fonte de água doce. Que lindo, né? É a água que encontramos nos rios, nos lagos, nos poços, etc. É quando fervida ou tratada, serve para tomar banho, cozinhar, lavar roupas, né? Então, a água doce, não é porque ela tem açúcar, não, tá? É porque ela não é uma água salgada. Então, quando ela tem o devido tratamento, que é ser fervida, é ser filtrada, ela pode ser consumida, né? E água doce, gente, nós temos água doce no nosso planeta em menor quantidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente não tem cuidado, ela acaba, né? Às vezes as pessoas vão no rio, vão na cachoeira, sujam aquela água ali, mas ela é fonte de uma água própria para o uso do ser humano, né? Então, vamos cuidar do meio ambiente, tá? A tia, quando costuma ir à praia, à cachoeira, eu levo um saco, né? Eu levo até mais de um saquinho. Porque além do meu lixo, eu recolho o lixo que eu encontro por ali. Eu ponho o saquinho na minha mão e saio recolhendo. Aí tem gente que fala assim, mas você não é empregada de gente porca. Realmente, eu não sou. Mas eu posso fazer a minha parte, não é? Será que a minha mão vai cair se eu tirar aquela sujeirinha ali? Não, já que eu tô ali, não me custa cuidar, né? Então, sempre que a gente vê uma sujeirinha, por mais que a gente não tenha deixado, se puder tirar, a gente está fazendo a nossa parte, cuidando do meio ambiente, para que a gente possa aproveitar aquele ambiente ali por muitos e muitos anos, tá? Vamos observar aí a segunda imagem da página 52. Água poluída e contaminada. Que nojo, olha só. É a água imprópria para o consumo humano, pois contém micróbios ou substâncias nocivas. Nossa, que nojo! Olha o que o ser humano faz com o meio ambiente, né? Olha só, que água nojenta. Aí tem resto de tudo, né? Tem pilha, que é extremamente tóxico para o solo, para as águas. Não pode descartar pilha, bateria dessa forma, não, tá bom? Olha só, tem muita sujeira, né? O humano não pode beber essa água. O cachorro, o gatinho, tadinho, o animal que tiver com sede, se beber essa água aí vai passar mal, pode até morrer, né? Olha o perigo de uma água contaminada. Agora a gente vê aí que água linda, né? Água mineral saindo da garrafa limpinha, maravilhosa, pronta para o consumo. É água que contém muitos minerais, também utilizada para beber e para cozinhar. Ela está presente em algumas áreas, perto de fontes naturais, como nascentes de rios. É aquela água que brota do solo, ela vem limpinha. Mas vamos continuar falando da poluição do solo. Se esse solo estiver poluído, cheio de óleo, cheio de sujeira, essa água vai ser limpa? Não, porque a contaminação, ela penetra no solo e vai contaminar essa água que deveria vir limpinha para a gente. Vamos agora para essa imagem linda, essa última imagem da página 52. Água salgada. É água encontrada nos oceanos e nos mares. Tem sabor salgado e só pode ser usada para consumo humano se for dessalinizada. O que é dessalinizada? É um processo onde é retirado todo o sal da água. É um processo muito caro. E muitos países não conseguem fazer esse tipo de serviço, por ser um tratamento muito caro. Então, nós temos que preservar a água própria para o nosso consumo, que é a água doce, tá bom? Então, a água do mar ela é usada para quê?
para lazer, para navegação, né? Então, através do mar, um mar limpo, um mar onde tem bastante vida marinha, né? Que são os peixes, né? As pessoas podem viver da pesca. Tem muitas pessoas que vivem da pesca. Então, o pescador vai lá, prepara o barquinho dele, vai para o meio do mar, pesca os peixes na água salgada. Isso também acontece na água doce do rio, né? Mas agora a gente falando sobre água salgada, é a fonte de alimento para muitas pessoas. Então, nós temos que cuidar do meio ambiente, além de cuidar do solo, porque toda a contaminação do solo penetra nos lençóis que liberam a água limpa, a água doce para a gente. Mais à frente vocês vão estudar o solo melhor e vocês vão entender o que a tia está explicando, né? Que aquela aguinha que brota no rio, a água doce, se ela for contaminada pelo solo, que a gente está descartando lixo de qualquer forma, né? A gente não vai ter água doce, porque vai estar tudo poluído, né? Então, um cuidado com a água. Não deixar restos em rios, praias, cachoeiras, lagos. Não poluir o solo, porque a poluição do solo penetra até onde tem água pura, água limpa, né? Que a gente usa para o nosso dia a dia, é usada para regar as plantações, né? Que é das plantações que nós tiramos o nosso alimento. Os animais precisam beber água limpa também, né? Na margem dos rios, dos lagos, né? Então, precisa ter esse cuidado do solo e da água, né? Se a gente polui o solo, a gente automaticamente polui a água, né? E se os mares estão poluídos, os rios estão poluídos, como os peixes vão sobreviver, como as pessoas que precisam se alimentar dos peixes vão viver, né? Então, assim, tem que ter um cuidado com todo o meio ambiente, tá? Vamos para a página 53. Atividades. Marque as afirmativas corretas. Vocês vão marcar com X quais dessas frases aí estão corretas. Atividade 2. Responda a seguinte pergunta desembaralhando as sílabas dos retângulos. Qual a importância da água? Então, vocês vão ler em cada quadradinho ou retângulo, tem uma palavra que você vai desembaralhar e vai escrever a frase que vai responder essa pergunta. Qual a importância da água? 3. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Vamos lá. 3. Água potável. Letrinha A. Vamos procurar lá na outra coluna. O que é água potável? É a água sem cheiro, sem cor, sem sabor, livre de micróbios, não é? Então vocês vão botar a letrinha A, onde está onde está relacionando, né, a resposta a definição lá das letrinhas. A, água potável. B, água doce. Qual é a água doce? É prejudicial à saúde? Não. Qual é a água doce? É assim chamada porque não contém sabor salgado, da água dos mares e oceanos, tá bom? Então, letrinha A, vocês vão marcar lá na coluna, na segunda coluna, o que corresponde à letrinha A. E assim sucessivamente. Página 54. Leia para responder. A poluição das águas. Vamos ler juntos? A falta de consciência do ser humano vem causando a poluição dos mares, dos rios e dos mananciais, porque se despejam nesses lugares água suja que vem dos esgotos não tratados, substâncias tóxicas das indústrias e até mesmo lixo das casas. Isso causa um grande desequilíbrio ambiental e provoca sérios danos à nossa saúde, à nossa própria sobrevivência, além de ameaçar outros organismos que também habitam na Terra.
Então, depois dessa leitura, né, desequilíbrio ambiental, né, que está falando aí nesse texto. O que é o desequilíbrio? É a morte de várias espécies. Com a poluição, várias espécies de animais e de vegetais morrem. E aí, uma espécie depende da outra no meio ambiente. Quando uma espécie entra em extinção, ou seja, ela corre o risco de não existir mais, é como se tirasse uma peça do quebra-cabeça. E aí fica tudo em desequilíbrio, sem o equilíbrio, porque qualquer espécie que deixe de existir, ela prejudica o meio ambiente. Tá? Então, quando vocês ouvirem falar de desequilíbrio ambiental, é quando a natureza ela é prejudicada com a poluição que afeta as espécies que vivem no planeta, tá bom? Então, qualquer tipo de poluição, tanto do ar, quanto do solo e das águas, elas causam esse desequilíbrio, porque tem espécies que morrem. E aí essas espécies morrendo, elas deixam de prestar serviço, de ajudar a outras espécies. E aí essas outras espécies que dependem dessa espécie de animais, de plantas que morreu, elas também vão morrer. E assim, e assim segue, né? Página 54, atividade 4. Quem é o maior responsável pela poluição das águas? Quem? É o animal que chega lá e joga o palito do sorvete? É o animal que chega lá e joga o saquinho do fandangos, do biscoito? Não, né? Então, quem é que está prejudicando o meio ambiente, a natureza? 5. Como o ser humano vem poluindo as nossas águas? Como? Como é que o ser humano tem feito isso tudo aí que a tia conversou com vocês anteriormente, de poluir, de jogar o lixo? Vocês vão explicar aí na atividade 5, tá? Atividade 6. Encontre no diagrama palavras relacionadas com água. Escreva-as ao lado. Então, tem aí esse quadrado, né? O diagrama, onde tem várias letrinhas misturadas. E vocês vão procurar palavras relacionadas com a água e escrever ao lado, tá? E a gente termina aqui na página 54, tá? Não deixem de assistir os vídeos complementares, tá bem? Qualquer dúvida, chame a tia, tá? Um beijo, até a próxima!